E aí, jovem, tá começando mais um Santa Carona Pocket daqueles que eu já sei. Que vai vir gente do Arco da Véia pra encher o saco. Então já adianto que esse vídeo é simplesmente descritivo. Vou te deixar atualizado do que aconteceu, porque tem muita gente me perguntando, não entendendo o que tá acontecendo. E tem um monte de vídeo aí com print de documento, e gente citando os documentos, que lá do Arco da Véia, que não sei o que lá, né? Calma, vou facilitar o caminho pra você. Então não se esquece de se inscrever no canal, clicar no joinha e vem comigo, porque o vídeo de hoje, ai senhor, está quente. Na última sexta-feira, o Papa Francisco soltou um novo documento, um motu próprio chamado Traditiones Custodes, onde ele regula novamente o uso do missal de João 23 para o mundo. Se só na introdução você já ficou meio boiando, vem comigo que eu vou te explicar e você tá precisando ouvir. Primeiro, o que é um motu próprio? Um motu próprio vem de motu próprio, ou seja, movimento pessoal, que significa basicamente que é um documento feito unilateralmente pelo Santo Padre. Ele não fez isso consultando um colégio, não foi um documento em conjunto com os bispos, tá joia? É um documento do Papa, unilateralmente. Inclusive, ele é um documento disciplinar, ele regra a disciplina. Ele não é um documento de moral, não é um documento de fé, é um documento de disciplina. E esse documento especificamente rege sobre os ritos anteriores ao rito de Paulo VI, que é a missa mais comum que a gente encontra por aí. Só que para explicar isso aí, eu quero fazer uma breve história para você entender como que a gente chegou até sexta-feira passada. Prometo que vai ser muito rápido. Senta que lá vem a história. Desde quando a igreja surgiu, quem criavam os ritos eram os bispos e os superiores dos mosteiros. E esses ritos, eles eram distintos. Existiam várias formas de se celebrar a missa. Acontece que com o passar do tempo, mais ou menos uns 1500 anos, esses ritos foram tomando umas caras um tanto esquisitas. Algumas eram um tanto heréticas, outras não tinham nada a ver com a fé católica. Foi então que o Papa da época, São Pio V, que não foi pouca coisa, inclusive foi santo, decidiu unificar. Chega de bagunça, vamos fazer um rito só, e esse vai ser o rito promulgado pelo Papa, pela Santa Sé, vindo de cima para baixo. Esse vai ser o rito católico. E foi aí que Pio V decidiu criar um missal romano, que era um missal que vinha de Roma. E a regra era a seguinte: todas as dioceses e instituições que tinham um rito próprio, rito particular, com mais de 200 anos de idade, beleza, segue com o seu rito. Aquelas que o rito tinha menos de 200 anos, era para substituir pelo missal romano e era para seguir o missal feito pela Santa Sé. E ponto final. É assim agora e é assim para sempre e não muda mais. Entendeu como é que funcionou? Foi aí que surgiu o missal de Pio V, que a gente costuma chamar de missa tridentina, que, digas de passagem, é um rito maravilhoso e muito difícil de celebrar. Vamos deixar esse ponto aqui para o pessoal poder se ligar. Pois bem, o tempo foi passando e esse rito sofreu algumas reformas ao longo do caminho, porque esse rito ele tinha regras um tanto específicas que a igreja, com o passar do tempo, não conseguiu mantê-la. Então, os papas fizeram algumas reformas. Eu não vou citar quais, nem quantas, mas eu vou te dizer que o último a fazer uma reforma nesse rito foi João 23, no ano de 1962. Foi então que o mesmo João 23 convocou o Concílio Vaticano II e os bispos reunidos em concílio, o Sacrosanto Concílio Vaticano II, levantaram o anseio de um novo rito que favorecesse a missionaridade. E foi então que, ao encerrar o Concílio Vaticano II, o então Papa Paulo VI decide criar um novo missal. Do mesmo jeito que Pio V tinha criado um, Paulo VI criou outro. E vale lembrar, quem que é maior? Paulo VI ou Pio V? Os dois são papas, do mesmo jeito. Então, do mesmo jeito que Pio V criou um missal, Paulo VI foi lá e criou um novo missal para substituir o antigo. Foi aí que começou a ter leves problemas na igreja. Até então, leves problemas. Porque algumas instituições não aceitaram que essa nova missa fosse colocada em vigor. Entre elas estavam os sacerdotes católicos da Inglaterra e do País de Gales e também alguns sacerdotes da França ligados à Fraternidade Sacerdotal de São Pio X e Monsenhor Lefebvre.
Tinha mais gente que esses, mas eu tô pegando aqui os principais para você poder entender. Foi então que um ano depois, o Papa Paulo VI abriu uma exceção para os padres da Inglaterra e do país de Gales de celebrarem no rito tridentino. Esse rito ficou informalmente conhecido como Indulto Agatha Christie. O tempo foi passando, foi aí que o então Papa João Paulo II, em 1984, resolve estender esse indulto para o mundo inteiro, criando o Indulto de 1984, ou um nome que eu vou colocar aqui na tela porque eu não consegui falar ele, eu não decorei ele aqui, que estende o uso do missal de João 23 para o mundo inteiro. Depois desse indulto, as relações da Santa Sé com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X ficam um pouco abaladas por causa das consagrações de Écone. É quando Monsenhor Lefebvre consagra alguns bispos sem autorização do Papa, que inclusive lhe rendeu a excomunhão, e sim, ele é excomungado, para quem fica na dúvida. No mês seguinte às consagrações de Écone, João Paulo II lança um documento de motu próprio chamado Ecclesia Dei, para regulamentar a situação dessas instituições vinculadas a Monsenhor Lefebvre. E neste documento, ele reforça o indulto de 1984, onde o rito tridentino podia ser celebrado no mundo inteiro. E só uma observação, a excomunhão do Monsenhor Lefebvre não tem nada a ver com o rito tridentino e com o rito novo, nada a ver. É outro motivo a confusão dele lá. Eu só tô falando disso porque esse é um evento importante nessa linha do tempo que eu tô contando. O que foi que aconteceu? Depois de 1988, do motu próprio Ecclesia Dei, as instituições que preferiam o rito tridentino sofreram com alguns problemas de interpretação dos documentos. E várias delas começaram a celebrar o missal de Pio V. E vale lembrar, o que João Paulo II tinha liberado era o missal de João 23. Todos os documentos, tanto o Indulto Agatha Christie, quanto o Indulto de 84, quanto o Ecclesia Dei, regem sobre o missal de João 23. Nenhum momento foi liberado o de Pio V, entendeu? E algumas instituições estavam celebrando o rito de Pio V. Foi então que, muito tempo depois, para facilitar e regulamentar essa situação, o Papa Bento XVI solta um documento chamado Summorum Pontificum, onde ele regulamenta melhor esse uso do rito antigo pelas igrejas ao redor do mundo. E até então, a Summorum Pontificum era o documento último, o mais atualizado, que tratava desse tema, porque ele era o que regia a missa tridentina no mundo inteiro. A Summorum Pontificum tem vários pontos, eu não vou citar todos aqui, mas vou citar o mais importante. Bento XVI, ele equiparou o rito tridentino com o missal de Paulo VI, colocando ele como rito extraordinário da Lex Orandi. Cara, você vai ficar bugado agora, né? Vou te explicar. Lex Orandi, para ser bem simplificado, é o jeito que a igreja reza, é a forma eclesial de se rezar. Então o que o Bento XVI está explicando é que tem duas formas da igreja rezar: o jeito ordinário e o jeito extraordinário, que é o rito do Paulo VI, o ordinário, e o rito extraordinário, que é o do João 23. E é por isso que hoje você conhece o rito tridentino como rito extraordinário. E muita gente usa esse termo e eu particularmente acho um termo um tanto charmoso. E quem definiu isso foi esse documento do Bento XVI. Pois é aqui que chegamos no momento deste vídeo. Depois que foi publicada a Summorum Pontificum, Papa Francisco enviou uma carta aos bispos do mundo para poder perguntar para eles como que estava sendo aplicado o documento Summorum Pontificum. Se eles estavam sendo colocados de fato em vigor da maneira que deveria. Os bispos do mundo inteiro mandaram cartas para o Papa Francisco, ele leu todas essas cartas junto com uma equipe imensa e percebeu que, na verdade, o objetivo que João Paulo II e Bento XVI tinham colocado nos seus indultos, e até o de Paulo VI também, não estava sendo colocado em prática da maneira que deveria. Para falar a verdade, estava surtindo o efeito reverso. E eu vou explicar sobre isso mais pro final do vídeo. Então fica comigo. A fim de conter esse efeito reverso, que não era o esperado pela igreja, ele se viu na necessidade de lançar um novo motu próprio chamado Traditiones Custodes, que significa guardiões da tradição. Esse documento, ele revoga o Summorum Pontificum do Bento XVI, de forma que agora
O documento que rege o rito tridentino é a Traditionis Custodes. A Summorum Pontificum já é obsoleta. E aí você me pergunta, o Papa pode fazer isso? Pode. Inclusive, essa era a função do documento. Eu vi muita gente reclamando aí, dizendo que os dois documentos se contradiziam e que a Traditionis Custodes não concordava com a Summorum Pontificum. É óbvio, o objetivo dela é revogar a Summorum Pontificum. Então ela vai ser diferente mesmo. É o objetivo dela. E de maneira simplificada, como que funciona agora as regras? O que passa a valer a partir de sexta-feira passada? Desde então, o rito antigo não é mais o rito extraordinário da Lex Orandi. Agora, a Lex Orandi só tem um rito oficial, que é o missal de Paulo VI e de João Paulo II. Ponto final. As missas no rito tridentino agora vão depender da autorização do bispo diocesano. E a autorização, ela também foi condicionada. Presta atenção nas regras. Basicamente, o Papa definiu 3 coisas que os bispos devem fazer com relação aos grupos que celebram no rito tridentino. A primeira delas é fiscalizar se esses grupos não estão atentando contra a unidade da igreja e reivindicando para si o status de igreja verdadeira, o que infelizmente é uma coisa muito comum e a gente vê muito por aí. No, God! Segundo, o bispo é responsável por garantir o crescimento na fé e o crescimento catequético dos fiéis que fazem parte dessas instituições. E terceiro, uma que é bem dura. Os bispos devem garantir que novos grupos não sejam fundados. Ou seja, quem existe, existe. A partir de agora, não se pode criar grupos novos. O Papa também definiu regras para que o bispo aplique sobre o rito, que são eles. O bispo vai ter que determinar aonde esses ritos vão acontecer, quando eles vão acontecer, basicamente que dias da semana eles vão acontecer, e delegar também um padre, que vai ser o padre oficial da diocese, para celebrar esses ritos. Então ele tem que delegar o padre, que vai celebrar na igreja que o bispo definir, no dia que o bispo definir. Ele também determinou que as leituras na missa sejam feitas em vernáculo, o que significa que no Brasil as leituras da missa devem ser feitas em português. Para os seminaristas que ainda vão se ordenar e os padres que vão ser ordenados depois da publicação da Traditionis Custodes, para celebrar no rito tridentino vão precisar da autorização do bispo diocesano. E o bispo diocesano vai precisar do aval da Santa Sé para conceder essa autorização. Os órgãos que estavam sendo regidos pela Comissão Ecclesia Dei, que foi criada lá naquele motu próprio de João Paulo II que eu comentei no começo do vídeo, o motu próprio Ecclesia Dei, ou seja, as instituições da Fraternidade Sacerdotal São Pio X e agregados, não são mais regidas pela Ecclesia Dei, agora vão ser regidos pela Congregação para a Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica. E por fim, ele determina que todos os documentos anteriores à Traditionis Custodes se tornem obsoletos, valendo basicamente a Traditionis Custodes. Ou seja, em caso de ambiguidade, o que vale é a última publicada, e por ser um documento disciplinar, ele pode fazer isso. E aí a hora que você pode me dizer, nossa Guilherme, mas o Papa foi muito duro. Ele foi muito duro. Se foi mais do que deveria, quem vai dizer é o tempo. Mas ele, junto com o documento, lançou uma carta explicando os motivos pelo qual ele tomou essa decisão. Ele explica que o objetivo dos seus antecessores, Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI, eram basicamente 3. Trazer os grupos cismáticos de volta à fé, e grupos cismáticos, ele está se referindo aos grupos que eram liderados por Monsieur Lefebvre. E aqui eu posso falar publicamente porque é esse o termo que a carta trata, grupos cismáticos. João Paulo II acreditava que os dois ritos coexistindo seriam muito enriquecedor para os dois e fortaleceriam a unidade da Igreja Católica. E também, João Paulo II chegou a expressar em vários documentos que ele acreditava que esses grupos vinculados ao rito tridentino eram fiéis ao Papa e o Magistério. Mas deixa eu fazer um parênteses muito importante, porque eu sei que é isso que você deve estar pensando agora. Existem sim vários, inúmeros e maravilhosos grupos que celebram o rito tridentino e estão em comunhão com o Papa. E não somente estão em comunhão no papel, mas também no coração. Eu posso citar, por exemplo, Dom Rifan, que conhece o Santa Carona, inclusive manda um abraço grande para ele e para toda a administração apostólica, ou o Padre Leonardo Wagner, que é um amigaço nosso. São padres
do rito tridentino e que são bons padres, são fiéis à igreja. Eu queria deixar isso bem salientado. Não vamos generalizar. Embora existam muitos grupos ligados à missa tridentina que são rebeldes e provocam rebeliões dentro da igreja, existem muitos padres que não são assim. Existem muitos fiéis que vivem uma fé maravilhosa e que infelizmente acabam sendo penalizados por conta de quem não fez o trabalho de casa bem feito. Voltando no que era interesse dos papas anteriores ao Papa Francisco, o Papa Francisco vai dizer que, na verdade, o que aconteceu foi que a igreja fez o inverso. Ao invés dela se tornar mais unida com o rito tridentino, junto com o rito de Paulo VI, ela ficou mais desunida, provocando cada vez mais rachas, cismas e separações. Inclusive, o Papa Francisco é um tanto duro nas palavras. Ele disse que as intenções dos Santos Padres foram desgraçadamente ignoradas. Ele usa essa palavra. Eu estou citando o Papa agora. Além dos grupos ficarem cada vez mais cismáticos, houve também um ponto que, pelo que eu percebi da carta, foi o principal motivo dele voltar com essa regra. É que ele percebeu uma instrumentalização da Santa Missa para outros eventos. Basicamente, os grupos de rito tridentino que não fizeram a tarefa de casa bem feita estavam reivindicando para si o direito de serem a igreja verdadeira, ou então de provocar uma rebelião contra o Papa e a Santa Igreja, usando a missa tridentina como um ato de resistência e literalmente agindo como igrejas paralelas sem submissão aos seus superiores. Esse é o tal do mula. Inclusive, o Papa chega a comentar na carta que isso é basicamente o que outros grupos também fazem quando utilizam da missa para fins políticos ou também para fins culturais. Ele fala que toda instrumentalização da missa é horrível e, assim como uns fizeram isso para angariar militantes políticos, outros o fazem para se rebelar contra a Santa Sé. Independente da instrumentalização da missa, para que lado que seja, ela sempre vai ser maléfica no seio da igreja. E aí, por fim, ele coloca bem nas últimas letras da carta qual é o principal objetivo dele com a Traditione Custodes, para ficar bem claro para todo mundo. O objetivo dele é que se retome uma forma unitária de celebração do rito. E, para variar, deixa eu contar para vocês. Nós estamos falando de um documento que está tomando, às vezes, de outro documento muito mais antigo. Esses indultos, eles vêm desde 71, 84, 88, 2007. São mais de 50 anos, cara. São basicamente 50 anos para que o Papa pudesse avaliar que aquilo, na verdade, não foi benéfico. Quando que a gente vai poder falar com propriedade que esse documento foi benéfico? Daqui 50 anos. Então qualquer pessoa que queira bater o martelo agora vai estar simplesmente fazendo com base em especulação, achismo e papo de garagem. E muita gente perguntou: Guilherme, e você tá com quem? Olha dentro dos meus olhos e deixa eu ter o prazer de te repetir isso inúmeras vezes se forem necessário. A gente sempre vai estar do lado do Papa. Não importa o que aconteça, não importa qual seja o documento. Por mais que você ache que seja absurdo, por mais que você ache que não seja apropriado, por mais que você se ache digno de tentar julgar as decisões da Santa Sé, deixa eu te contar, o Santa Carona sempre estará com o Romano Pontífice. Em todas as ocasiões. A nossa opinião é a opinião do Papa. E para você que segue o rito tridentino, mas que está junto com o Santo Padre, você que com o coração reto estava simplesmente buscando uma nova forma de rito, e eu sei, muitos de vocês procuram o rito tridentino para tentar fugir dos abusos litúrgicos que acontecem nas suas dioceses. Para vocês que tinham o coração reto, eu lamento muito. Infelizmente, não são todas as dioceses que são como Anápolis, que a gente consegue ter boas missas de Paulo VI, em qualquer lugar que a gente vai. Lamento muito, mas eu tenho certeza que sem a sua fé você não vai ficar. Você é um bom católico e se for para ir no rito de Paulo VI, você vai. Afinal de contas, você tá com o Papa. Agora, para você que se rebelou contra o Papa Francisco, para você que já estava se rebelando antes, talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir. Talvez seja bom você refletir um pouco mais sobre a sua fé e talvez seja um pouco melhor você refletir sobre a sua submissão a Roma e ao Romano Pontífice. Não tem como ser católico sem estar junto com o Papa.
Espero ter sanado as dúvidas e as dificuldades que vocês tiveram. Espero que você possa ter uma clareza maior do que está acontecendo. E quero encerrar com uma mensagem que foi dada pelo Alexandre Varela, do Catequista, e que eu achei maravilhoso. Ele contou que na casa dele tem uma rede muito grande e os filhos deles brincam lá. E o Alexandre tem muitos filhos, são 6 se não me engano. Só que é óbvio que quando você tem 6 crianças, tem crianças que brincam direitinho e tem crianças que estão lá para avacalhar. E é óbvio que com a rede acontecia da mesma forma. E o Alexandre me disse que às vezes acontece de 3 dos filhos dele estarem brincando de uma forma que vai machucar. Aí ele vai, recolhe a rede e guarda. Aqueles que estavam brincando errado pedem desculpa. Aqueles que estavam brincando certo ficam chateados. Percebeu que quem estava brincando certo acabou sendo punido porque quem estava brincando errado? Quem sabe, nos próximos anos, próximas décadas, esses católicos rebeldes possam pensar melhor a forma de viver a fé. E talvez o Papa Francisco ou os sucessores possam voltar com a rede de volta para a sala. O Pai deu um castigo muito duro. Cabe agora a gente sofrer as consequências da nossa desobediência. Refletir sobre as nossas atitudes e sermos cristãos melhores de agora para frente. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Espero muito que você tenha entendido esse vídeo. Por favor, não transformem essa área dos comentários numa rinha de galo. E se você vê alguém que provavelmente vai aparecer discordando desse vídeo de maneira muito efusiva, deixa pra lá. Às vezes é melhor ficar quieto. Agora, o que a gente precisa é fazer como uma criança que tomou um couro do pai. Ficar quietinho no quarto, pensando na vida, chorando em silêncio e tentando mudar um pouco de atitude. Espero que você se encontre aqui comigo mais vezes. Um beijo no coração. Segunda-feira tem catequese e tchau.